Bom, eu comecei muito cedo, né? A necessidade faz o sapo pular. Comecei com 15 anos de office boy na Rádio Imperial de Petrópolis. E adorei. Eu nunca tinha imaginado que ia gostar de trabalhar em rádio. E com o tempo passando, eu comecei a me ambientar ali com os locutores, pedia uma canja, pedi para dar hora. Aliás, a primeira vez que eu dei a hora, depois de muito insistir com o S. Borges, eu falei, em Petrópolis, 5 para uma. Aí o locutor tinha me emprestado o microfone e fez assim, Giovanni, você errou, é 1:05. 1:05, não é 5 para uma. Quer dizer, a primeira vez que eu falei em rádio, eu errei. Mas uns tempos depois eu estava já fazendo um programa na Rádio Imperial, e aí 2 anos depois eu fui para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, da Rádio Tupi 3 anos e pouco fui para a Rádio Globo, que era naquela época o máximo da carreira do radialista. E lá fiquei por 19 anos, sendo 17 no ar e 2 como consultor de marketing. Quando eu terminei aí o meu contrato com a Rádio Globo, com a Globo, uma empresa maravilhosa, eu já tinha agência de propaganda, né? Então, a minha carreira foi dividida em 2 partes. A parte de comunicação, onde eu fazia marketing para massa, né? Já fazia marketing para massa. A comunicação é marketing, né? Você tem que satisfazer o desejo do outro, de quem? Do ouvinte ou do telespectador. Em rádio, eu trabalhei na Rádio Imperial, na Rádio Tupi, na Rádio Globo, e é isso. Em televisão, eu fiz também algumas poucas experiências. Fiz um programa na TV Bandeirantes, que era um programa de prêmios. Fiz um programa na TV Globo, chamado Domingo Bingo, durante uma temporada. E fiz um programa de produção independente, chamado Os Melhores, onde a gente escolheu 30 grandes personalidades, entre elas Tom Jobim e outros, né, Fernando Montenegro, e contamos a vida dessas pessoas. Então, essa é a minha carreira do lado do rádio e da televisão. Quando eu tinha 22 anos, eu comecei a ser procurado por clientes que queriam anunciar no meu programa. E aí começa a minha carreira de publicitário. Eu percebi logo que se eu ficasse sendo um corretor de publicidade, a coisa poderia dar certo, mas seria uma coisa muito pequena e muito focada ali onde eu trabalhava na rádio. Eu queria uma coisa maior. E foi aí que nasceu a Paulo Giovanni Publicidade e Promoções. Olha, tem tempo, tanto tempo que eu até fico com vergonha de falar quando foi. A Paulo Giovanni ficou assim, se maturando durante alguns anos. Lá pelo 8º ano, mais ou menos, a agência já estava mais madura e ganhou seu primeiro grande cliente, que foi a rede de supermercados Sendas, Casas Sendas do Rio de Janeiro, que equivaleria em São Paulo, por exemplo, ao Pão de Açúcar, né? Quem é que já não comprou no Pão de Açúcar? E, com isso, a agência conseguiu recursos suficientes para contratar profissionais de alta qualidade, né? E, na área de serviço, o talento é a principal ferramenta do prestador de serviço, né? Como diz aquela piada, né? Lá dos Estados Unidos, que os escritórios fechavam às 5 horas da tarde, dizia, na minha agência o capital social desce de elevador às 5 da tarde. Porque é isso, o capital social de uma empresa de serviços é o talento. E aí a gente cresceu, foi crescendo, viramos a maior agência do Rio de Janeiro, aí já não chamava mais Paulo Giovanni, era só Giovanni. Depois, alguns grupos internacionais, depois da medida do real, depois que o dinheiro brasileiro se valorizou, o Brasil ficou muito procurado por empresas multinacionais que ainda não estavam aqui ou queriam se posicionar melhor aqui no Brasil, e nós fomos procurados por alguns grupos, dentre eles o grupo IPG, que é a holding da Food and Building, da FCB, e nós fechamos negócio com eles. Em 1998, nasceu a Giovanni FCB, no dia 1º de janeiro. Foi uma sociedade muito bacana, muito legal, a agência se posicionou muito bem no mercado, ganhou grandes clientes, como Fiat, como Telefônica e outras coisas mais. E a gente cresceu no ranking, ficou entre as 6 maiores do Brasil. Esse processo durou até o ano, mais ou menos, de 2007, quando eu resolvi vender a minha parte amigavelmente com os americanos, e aí eu decidi, falei, vou me dedicar um pouco mais para a minha vida, fui morar nos Estados Unidos, queria morar lá 6 meses, mas não aguentei ficar 3 meses, né? Porque é que nem a piada da neve, que não sei se vocês conhecem, né? O cara que nunca tinha conhecido a neve mudou para os Estados Unidos
Oh, quando chegou o inverno, começou a nevar, ele falou: oh, que lindo, que lindo! Chamou a família: meu amor, vem ver, meus filhos, vem ver a neve caindo, aquela coisa bonita, já tinha árvore de Natal. Bacana, o primeiro, segundo, terceiro, 4 dias já não conseguia abrir a porta da casa, tinha que ir lá fora com uma enxada tirar a neve da porta de casa. 8, 9, 10 dias a neve já não fazia o carro pegar, ele já não conseguia mais sair para ir no supermercado. Ele falou: pô, essa neve não vai parar, não? Foi o que aconteceu comigo. Eu queria ficar 6 meses nos Estados Unidos, mas depois de 3 meses eu falei: tá muito tranquilo aqui. Eu sou brasileiro, estou acostumado com bagunça, poluição, barulho de carro. Eu estava lá num condomínio que eu abri a porta de manhã, tudo bonitinho, aquele gramado verde lindo, as coisas todas limpinhas, parecia um cinema, né? Sabe? Aquele cenário bucólico. Não deu para aguentar mais do que 3 meses. Aí voltei para cá, eu já era sócio da empresa Mix, de live marketing, naquela época que chamava promoção, né? E a gente mudou o nome da empresa para Mix Brand Experience. A empresa foi super bem, com a ajuda dos meus queridos sócios daquela época lá, Felipe, o Célio, o Marco, e fizemos, inclusive, diversos eventos proprietários, o primeiro campeonato no Brasil, né, de subir escadas. Sabia que tem um campeonato mundial de subir escada? Nós fizemos no prédio da Nestlé, que é imenso, fizemos 2 vezes, e outros projetos, a Árvore de Natal do Ibirapuera, muita coisa interessante. A primeira projeção em larga escala que foi feita em São Paulo, nós é que fizemos, projetamos no prédio do Teatro Municipal. Enfim, deu matéria no Fantástico. Foi muito bacana, porque a área de promoção e eventos é uma área muito bonita e bem feita, ela agrada muito aos olhos e leva a experiência ao vivo ao consumidor. Hoje o live marketing está fazendo também via digital, o digital marketing, né? Mas naquela época ainda não era, o mundo ainda estava tão digitalizado. Aí fiquei lá 3 anos, alguns clientes, depois disso, já mais ou menos perto do ano de 2010, me procuraram, falando: Giovanni, você não vai voltar para a publicidade? E, em função desses convites que eu recebi, a gente montou a TaylorMade, que foi montada com companheiros incríveis, maravilhosos, como os dois Marcelos, o Marcelo Reis, da criação, que está até hoje na Léo Burnet, TaylorMade, o Marcelo Magalhães, do planejamento, que hoje mora nos Estados Unidos, o Pablo Arteaga, que era diretor de atendimento, e o Fernando Salles, diretor de mídia. Nós fizemos, então, a TaylorMade e, por outra daquelas sortes da vida, 2 grandes grupos nos procuraram, a WPP e a Publicis. Como nós tínhamos mais identidade com a Publicis, inclusive por causa da conta de Fiat, a gente foi para a Publicis e nasceu, em 2010 para 2011, a Léo Burnett TaylorMade. Está aí no mercado até hoje. Nós ficamos lá, graças a Deus, triplicamos o tamanho da agência, e ela vai muito bem até hoje. Parabéns aos meus colegas, queridos colegas que estão lá, dentre eles o Márcio Toscani, que eu não citei aqui, que não era sócio, mas era financeiro da Léo Burnett TaylorMade, e hoje é CEO da Léo Burnett TaylorMade. Como a Léo Burnett TaylorMade ia muito bem, um dia eu fui surpreendido por uma ligação do Maurice Levy, que era o chairman global do Grupo Publicis. E me fez o convite para ser o representante dele, o chairman do Grupo Publicis no Brasil. No início eu não quis, porque eu achei que era muita coisa, mas depois de consultar meus sócios e o meu chefe lá em Chicago, o Tom Bernardin, que era o presidente da Léo Burnett Global, que me deu a maior força, eu fechei, eu aceitei. E fui muito ajudado pelo Maurice Levy, pelo Arthur Sadum, que naquela época era o homem de ligação entre o Brasil e a França. Hoje o Arthur está no lugar do Maurice, né? Ele é o CEO global do Grupo Publicis. E aí eu tive a oportunidade de entrar em contato com outras agências do grupo, né? A própria Publicis, a DPZ, a Taterca, a Talent, e as agências digitais do grupo. Então, foi muito legal, porque eu conheci talentos, tive a oportunidade de trabalhar com talentos maravilhosos, como o Hugo Rodrigues, que hoje é o chairman da McCann Erickson, com o Edu Simões,
que naquela época era diretor de atendimento da Taterca, e depois, quando a gente fundiu DPZ com Taterca, virou DPZ-T, e o Edu foi promovido para presidente da DPZ-T. Hoje ele está na galeria, montou a agência dele. Enfim, eu citei 2 nomes aqui, mas poderia citar vários, não quero me estender. E foi uma experiência muito, muito legal, aprendi muito com esses profissionais dessas agências maravilhosas. Imagina, você ter a oportunidade de lidar com Publicis, com DPZ, com Taterca, com Talent, né, com a G2, depois virou a G2 no Urum, tinha também a Razorfish. Quer dizer, foi uma experiência fabulosa, durou 3 anos. Eu diria que foi um dos pontos altos da minha carreira, junto com o que a gente conseguiu fazer lá na Léo Burnet Tailor-Made. Essa é mais ou menos a minha carreira de publicidade. Tá? Eu esqueci de dizer também o seguinte, quer dizer, eu tenho aí imprensado entre a publicidade e a comunicação, eu tenho uma vida também de live marketing, eu já falei, porque eu ainda sou sócio até hoje da Mix, que virou Actuel Mix, fundiu com a agência do meu querido amigo e sócio Rodrigo Rivelino, e que hoje já chama-se AKM, de Actuel Mix, Performa, que é uma agência puramente digital. Então, hoje, é o live marketing e o digital marketing na AKM Performa. E também a gente tem um lado, hoje eu sou sócio, vivo isso com intensidade até, o trade marketing. Porque o que acontece? A publicidade e o meio de comunicação, né? A publicidade no meio de comunicação leva uma pessoa, né, o anúncio, né, leva uma pessoa a uma loja para conhecer ou comprar o produto. Então, o marketing que se faz dentro da loja é chamado de trade marketing. E eu sou sócio de 2 empresas com muita honra, uma delas é a Pop Trade e a outra é a Seven Trade, que formam o grupo Trade Marketing. Nós temos mais de 5.000 colaboradores nas ruas em todo o Brasil, trabalhando para incentivar os produtos dos nossos clientes e ajudar os consumidores destes produtos a entender os benefícios destes clientes. Né? Essa é uma atividade que não é nada simples, é bem complexa, ela vai muito além do que simplesmente contratar e treinar 5.000 pessoas. Você tem que saber onde vai colocar essas pessoas, você tem que saber em que canais. E agora nós temos também o digital, ou melhor, o promotor digital, o e-promoter. Quer dizer, em alguns, estamos fazendo experiência com alguns clientes, em alguns locais, em alguns pontos de venda, que o promotor não pode estar lá pessoalmente, seja por qual motivo que for, então o consumidor pode falar com esse consumidor através de um celular. Você põe o celular ali num totem, num QR Code, o QR Code te leva a esse promotor e ele auxilia o cliente tirando dúvidas. Por exemplo, na AkzoNobel a gente tem essa experiência, vai muito bem. Não é muito fácil comprar uma tinta, parece que né? Mas ela pode pegar chuva, não pode pegar chuva, qual é a tonalidade que você quer. As mulheres são muito exigentes com relação à tonalidade, né? E à qualidade da tinta. Então, é isso. O trade marketing ajuda os nossos clientes a se comunicarem melhor com os consumidores e estarem nos pontos certos na posição correta. Eu sou sócio desse grupo já há bastante tempo, 17 anos, e como eu estava em propaganda, como eu estava numa outra atividade, não podia me dedicar muito ao trade marketing. Mas hoje a gente se dedica, junto com os meus sócios lá, o Amir Krutman, o Márcio Tavares, o Antônio Cérvulo, o Jorge Bittencourt e o Wilson Dieter, e somos uma empresa, uma das maiores do Brasil, com um faturamento superior a 400 milhões de reais. Eu vou dar a definição do Kotler, né? Que o marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades das pessoas, das necessidades humanas. Essa definição ela é muito boa porque quem não consegue identificar as necessidades do próximo, quanto mais próximo ele tiver, mais você precisa identificar, e ajudar a suprir essas necessidades, não consegue se relacionar com ninguém. Não é verdade?
Então, você pode... essa definição pode ser usada no casamento. Se você não identifica as necessidades da sua esposa e não tenta supri-las com amor, com carinho, com afeto, com atenção, né? Seja com o que for, o casamento não vai rolar, né? Vai cair, a casa vai cair. A mesma coisa serve no trabalho. Quer dizer, se você não identificar fielmente as necessidades da tua profissão, né? Para que você é pago, né? Você vai ser mandado embora. Então, eu acho que marketing é viver e conviver sabiamente, né? Respeitando o outro, né? Tratando o outro bem para poder ser bem tratado. E tem também uma definição do marketing que diz o seguinte, que essa eu não tenho sei de cabeça. O marketing também pode ser suprir necessidades gerando lucro. E esse gerar lucro não é um lucro só financeiro, veja bem. É o lucro da boa amizade, da amizade verdadeira, é o lucro da sua família feliz, é o lucro de uma carreira bem-sucedida, é viver e conviver, né? Porque viver só não basta, viver basta estar respirando. O importante é saber conviver. E o marketing tem essa definição, né? O marketing pessoal, assim, ele é mais fácil, mais simples, né? Agora, o marketing de massa, que antes era feito pelos veículos analógicos, né, você pode chamar assim, né? Jornal, revista, outdoor, rádio, televisão, ele estava concentrado na mão de poucos, né? O grupo que, por exemplo, o grupo econômico que possuía aquele jornal, ele fazia comunicação e fazia marketing dele para os outros. Não tinha o retorno do outro para ele. E você precisava ter um jornal para fazer marketing de comunicação ou ter um canal de televisão, um canal de rádio para fazer marketing de massa, né? Para poder levar os anunciantes falando com os ouvintes ou telespectadores. Mas a coisa mudou, né? Com a chegada da internet e do digital, hoje, a gente tem influenciadores aí com audiência de milhões de seguidores, né? O Ronaldo tem mais de 100 milhões de seguidores, o Ronaldo português, né? Mas vamos pegar uma coisa mais simples. Um influencer ou um influenciador aqui no Brasil de 4 milhões de seguidores, uma pessoa que fala só de moda, ou uma que se dirige só para mães, ou alguém que fala só de automóveis, ou alguém que dá aulas de investimento financeiro. São pessoas de 2 milhões, 3 milhões de seguidores, 200 mil, que já é uma coisa incrível, né? Antigamente, um jornal grande tinha 300 mil de tiragem. Hoje, né? Bom, os jornais também se reinventaram. Hoje, todo mundo lê, muita gente lê jornal no digital. O que aconteceu? A internet democratizou a comunicação. Antes, você precisava ter um capital muito grande para ter um veículo de comunicação, um capital ainda maior para ele ficar um veículo muito forte. Hoje, não. Basta ter um iPhone, um Samsung, né? Basta ter um telefone Samsung, uma excelente marca, né? E a gente vê ali às vezes, meninas de 14, 15 anos com público infantil de milhões de seguidores. O que eu quero dizer é o seguinte, estou falando um pouco demais. O digital, a internet, democratizou a comunicação de massa, democratizou o marketing, porque a comunicação, neste caso, não é nada mais nada menos do que marketing bem feito. Aquela história do Kotler, é identificar as necessidades e suprir as necessidades do ser humano com o qual você está se comunicando, né? Você sabe que em Portugal está havendo lá um movimento de atenção, porque as crianças de 2, 3, 4 anos de idade estão falando português do Brasil. É verdade isso. Eu tenho um neto que fala português do Brasil, ele tem 2 anos. Sabe por quê? Porque ele vê esses sites infantis criados aqui no Brasil que chegam lá com a mesma força que chega aqui no Brasil. A internet não tem fronteiras,
né? Então, acho que a grande revolução do marketing hoje é que eu, você, qualquer um, tendo talento e um Samsung na mão, pode se comunicar com milhões de pessoas, se souber fazer marketing, que é identificar as necessidades e suprir as necessidades do ser humano, daquela pessoa com a qual você está convivendo, não é só vivendo. Bom, eu acho que o Brasil deve muito à Abramark, e aqui cabe um elogio muito sincero e muito carinhoso ao meu querido amigo Francisco Madia, que é o presidente da Abramark, que é um homem que tem dedicado a sua vida inteira em defesa, em prol, na propagação do marketing brasileiro, que é um produto de exportação, né? Quando a gente fala, criatividade brasileira, internacional, não esquece que tem o marketing atrás sustentando a criatividade, né? Então, Madia, parabéns e muito obrigado àqueles que votaram em mim para o Hall da Fama, um prêmio que eu tenho muito carinho de colocar no meu currículo, e eu já recebi esse prêmio já há algum tempo, de formas que já carrego ele no meu coração, essa medalha aqui no meu coração há muito tempo. Falando da Abramark, para mim é um pouco, como é que eu vou dizer, suspeito, né? Como é que um filho vai falar do pai? Só elogiando. Eu acho que a Abramark, além de reunir nomes extraordinários, amigos meus queridos, também receberam o Hall da Fama, e aí eu peço licença para não citar nenhum, para não ficar mal com todos, é o seguinte, precisa haver uma compreensão de que o marketing gera negócios, o marketing ajuda a criar empregos, o marketing faz a economia crescer, faz a roda girar, de formas que aquelas empresas que ainda não tiveram consciência de que precisam ter um departamento de marketing forte, robusto, que repensem isso, né? Que a comunidade de marketing é essencial para o sucesso de qualquer empreendimento. E eu acho que falar mais do que isso é chover no molhado. Dar um grande abraço aos meus colegas que fazem parte da Abramark. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comunidade e agradecer ao Francisco Madia e seu time, sua equipe, a todos que trabalham com ele, pelo esforço, pela dedicação e pela ajuda que dão ao sucesso do marketing brasileiro.